algumas características marcantes, né, do momento atual, repare o que eu vou dizer, do momento atual, mas que foi desenvolvida na década de 90 pelos militares pós-Guerra Fria. Então, o que eu vou falar agora, ele serviu na década de 90, ele serve hoje e ele serve para qualquer momento que a gente vá viver como empreendedor. Tá? Então, eles fizeram um acrônimo, VUCA é um acrônimo, né, em inglês, que significa, a letra V significa volatilidade. O que é isso? O que eu falei no início de março para algumas empresas, por exemplo, que eu atendi de verdade, isso é fato real que eu vou trazer para vocês, na construção civil, que foram armazéns de construção e etc., e construtor, inclusive do sertão do estado. O que eu falei para eles no bate-papo em março, hoje, eu já não falo mais para eles fazerem. Não são mais ações e atividades que eles vão falar. Então, essa volatilidade, ela é constante e a gente precisa aprender a conviver com ela. E isso faz com que a gente precise desenvolver em cada uma dessas características, algumas habilidades a gente precisa desenvolver. E na volatilidade a gente precisa ter, é uma palavrinha que tão está na moda e tão necessária hoje, que chama-se resiliência. Né? Então, assim, eu preciso ter uma autoestima elevada, eu preciso ser positivo, né? Eu preciso estar o tempo inteiro monitorando as minhas métricas, né? Eu não posso mais desenvolver métricas para cada objetivo e deixar que aconteça e só analisar o resultado final. Não. Eu preciso monitorar essas ações, como elas estão acontecendo, para eu saber se elas estão atendendo. Por quê? Porque existe uma outra característica, que é o U, né, que em inglês é uncertainty, que é incerteza. A gente vive num mercado, e quando eu falo em mercado, quando eu falo em cenário, gente, isso é o comportamento do consumidor, é o comportamento do consumidor imobiliário, do consumidor do serviço, da indústria, ele é extremamente incerto e a gente precisa acompanhar. A gente não precisa ficar na lamúria, na síndrome de Gabriela. Por favor, se libertem da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre atendi no meu balcão assim, meu pátio fabril sempre foi assim, meu canteiro de obra sempre foi assim, sempre trabalhei assim. Tem uma cortada aqui, o áudio de Patrícia. Luciana, está me ouvindo bem, normal? Estou escutando Patrícia também. Está ouvindo? Tá sim. Tá, pronto. Estou ouvindo Patrícia. Então, essa síndrome... Letícia saiu. Posso continuar? Está me ouvindo, Luciano? Estou bem, pode tocar. Então, essas incertezas, a gente vai viver sempre. Eu preciso de ter uma habilidade da flexibilidade. Tá? Eu atendi um restaurante e vou trazer experiências que não são da construção civil, mas fiquem atentos, porque a construção civil, ela é comparada, sim, às grandes inovações tecnológicas, às grandes plataformas. Se o Uber pode me atender assim, se o iPhone pode me atender assim, porque a construção civil não pode me atender assim. E a gente vai ser cobrado por isso. Então, por favor, se comparem às novas tecnologias. Tecnologia não é nada novo para a construção civil. Infelizmente, a gente é que está procurando se adequar a ela agora. Então, assim, essa flexibilidade a gente precisa ter. E vou trazer a história do restaurante que a gente atendeu no Sertão. Era um casal de idosos e ele só trabalhava com o trivial, né, presencial, e a filha deles, que não trabalhava com eles, a importância da gente fazer a escuta das nossas redes, pegou o telefone e disse, eu preciso de ajuda. E a gente disse a ela, vai para Quentinha, vai para o fundo do mercadinho, vai para o fundo da farmácia, onde está o caminhoneiro que precisa de almoço, de Quentinha. Formata teu preço, vai ter que mudar cardápio, vai doer mudar o cardápio, vai doer mudar alguns processos na construção civil, vai, e que bom que vai,
porque tu, de fato, vai atender o teu cliente, né? E aí eu queria trazer também, nesse momento de flexibilidade, eu acho que a do mestre, né? Eu acho que a liderança da do mestre, ele tem bastante arraigado a habilidade da resiliência, da flexibilidade. Você hoje, qualquer pessoa, um técnico, um universitário, dono de uma construtora, ela pode sim fazer uma visita à planta fabril da do mestre e está lá aberto o mundo, e eles têm uma escuta, né, para saber esse comportamento aí da construção civil, as adequações à norma de desempenho, né, que a gente tanto fala e que, né, não é nada nova. Eu me lembro que em 1999, 2000, eu já ouvi o ITEP falar em norma de desempenho, né, e a gente está aí buscando atendê-la, e tem que atendê-la, de fato, mas por quê? Porque hoje ela é tão cobrada, né? Por que a norma de desempenho hoje é tão cobrada? Porque hoje a gente tem um consumidor que tem um acesso à informação, ele lê a norma, ele sabe o que o construtor precisa utilizar de material adequado à norma, né? E assim, e que bom que a gente tem a oportunidade hoje de ter esse consumidor cobrando, e por que não a gente trabalhar esse consumidor para que ele cobre cada vez mais, né? Então, assim, e aí é uma dica que eu já dou a vocês, eu não sei o público que está ouvindo, mas quem está trabalhando aí na indústria da construção civil, quem está trabalhando, quem tem seu canteiro de obra e vai fazer entrega de um produto, né, de um edifício, trabalhe sim a venda do fornecimento que você utiliza na sua obra. Eu utilizo a argamassa do mestre porque ela tem laudo, porque ela atende às exigências de aderência à parede externa, porque eu indico o rejunto siliconado no banheiro. Ah, Patrícia, mas eu vou ter um custo mais alto se eu utilizar um produto de maior qualidade? Tu estás trabalhando o quê? Tu estás com olhar míope. O teu olhar é o quê? O preço desse imóvel que vai sair? Ou tu estás preocupado com o propósito da tua empresa, a entrega que tu vai fazer para o teu cliente? O cliente, ele não só quer hoje realizar um sonho, não. Ele quer realizar um sonho que esteja adequado ao convívio dele familiar, que está adequado agora à adaptação dele ao trabalho, o trabalho em casa, o trabalho remoto, né? A mobilidade dele, se está próximo da mãe, que vai dar aquela ajuda com as crianças, é essa preocupação que vocês têm que ter, né? E aí eu vejo um ambiente não só da construção civil, mas os empreendedores focados nos seus processos, focado nos seus custos, né? Focado na geração de receita e faturamento, mas onde o principal é atender o propósito e a satisfação do cliente. O faturamento, a geração de receita é tudo consequência, né? E aí eu queria trazer mais uma característica, que é a complexidade, né? E a complexidade, ela vem a calhar nisso aí. Existe hoje uma conectividade muito grande. Existe hoje interdependência, né? O volume de comunicação e de interlocuções é muito grande. Não subestime seu cliente. Não subestime. Não pense você que o cliente da construção civil, ele vai só estar olhando se o CNPJ daquela construtora tem credibilidade do ponto de vista jurídico ou não. Não. Ele vai saber, ele vai ligar para alguém que mora no empreendimento da construtora tal e vai dizer: você é satisfeito com o produto que lhe entregaram? Ou vocês duvidam disso? Isso vai acontecer. Vocês precisam estar atentos e ouvirem esse cliente. Mas como, Patrícia, eu vou ouvir o cliente, eu vou ouvir o lead? Eu não tenho acesso a ele. Tem. Você tem um Google Form na mão, de graça. Faz pergunta para o teu cliente. Usa a tua rede de contatos para disseminar esse formulário. Abre tua empresa, teu empreendimento, teu produto, para que o cliente
crie. Ele vai te dizer, Patrícia, eu preciso que esse apartamento, esse prédio que eu vou morar, ele tenha na guarita dele uma área fria e uma área seca. Porque eu moro só e eu faço compra de hortifruti e eu só chego 8 horas da noite. A minha banana não pode ficar preta, não. A minha alface não pode virar pastel, não. Essa vai ser uma exigência do mercado. A guarita vai ter que receber, sim, o meu produto que eu vou comprar delivery. Hoje, as guaritas é tudo mundo de caixa e de sacola. Você quase não vê. Para ver o porteiro, você pede com licença, assim, as embalagens. Isso é um exemplo, um exemplinho que eu estou dando de quanto a gente vai ter que fazer as adaptabilidades, né? Que é uma palavra hoje bastante em voga, e para construção civil, adaptabilidade. Gente, ninguém tem certeza de nada no cenário da construção civil. Então, Patrícia, teu item aí. Posso? Ótimo. Foi ótimo, porque a última fala minha é justamente sobre ambiguidade, né? Que é a última aí no acrônimo, né, dos militares, a letra A é ambiguidade. E ambiguidade é isso, né, Luciana? A gente hoje não tem mais certeza de nada, né? Ou é de uma forma ou é de outra, a gente não sabe. Esse cenário, eu ontem estava assistindo a gravação, e aí eu até, é uma sugestão que eu dou a vocês, sigam o Panda Building, que é o Suassuna está trazendo pessoas assim bastante relevantes para a fala, e eu assisti um que ele trouxe o CEO da OLX, tá? E ele disse o seguinte, ele disse, gente, o OLX está recebendo 1 milhão de pessoas dia entrando na plataforma imobiliária. Tá? É ambiguidade. Eu olho como positividade, tá? Por quê? E aí, os números não mentem, né? A gente sabe que a gente está num cenário onde os imóveis não baixam o preço, não vão baixar e nem tem que baixar, mas a gente tem um cenário onde, né, os juros estão caindo. E isso é bastante favorável para a construção civil, e a gente precisa estar preparado, né, com habilidades para essa mutação. É uma mutação que a gente está vivendo, e essa ambiguidade que a gente vive, dessa falta de clareza, de concretude, a gente não tem mais certeza de nada. Os planejamentos estratégicos hoje, que são pesados, duradouros, tudo isso mudou, né? A gente trabalha soluções de modelo de negócio, ferramentas ágeis, coisa que a gente está olhando hoje, a equipe estratégica e tática, elas estão se reunindo toda semana, todo dia isso muda, né? Mas eu vejo um cenário bastante positivo. Eu só acho que o empresário, principalmente da construção civil, porque a gente sofreu bastante, eu digo a gente porque eu faço parte dele, além de ser consultora, eu também tenho empresa em construção civil, e a gente sofre muito, mas a gente precisa ter, e aí é a habilidade que a gente precisa desenvolver, que é a coragem, sabe? É a coragem, mas é aquela coragem correndo os riscos calculados, mas a gente precisa testar, não deu certo, volta, ser disruptivo, e aí foi o que o Luciano falou, ser disruptivo sim, e aí viver naquela coisa, mas antigamente, histórico, olha, quando eu vou falar com a pessoa que ela faz, mas historicamente, isso era assim, esqueça, meu irmão, esqueça, viva o hoje e o para frente, né? Então, seja disruptivo, sim. Outra coisa, porque a legislação, porque as regras, porque isso a gente muda, né? Quem faz as leis são os homens, né? A tecnologia, a tecnologia molda o homem. Eu não sou dessa teoria. Eu acho que quem faz a tecnologia é o homem. Né? Então, assim, a gente precisa se antecipar. Mas eu não tenho equipamento que atende a isso aqui. Então, vamos embora.
Vamos procurar o ecossistema do pessoal de engenharia mecânica, de elétrica, vamos se reunir, vamos desenvolver aí, vamos melhorar, para melhorar o processo, vamos buscar no ecossistema quem pode melhorar isso. Né? E aí eu quero dar uma dica, procurem um CESA. O CESA desenvolveu um programa integrado de startups, desenvolveu plataformas interessantíssimas para a construção civil, não só para o âmbito de construtoras, mas de indústria, comércio, varejo, distribuidora. Então, procure o CESA, tem um projeto só com a construção civil, né? E eu acho que são esses cenários, essas características que o empresário tem que estar atento, tem que estar buscando informação. Gente, não dá mais para trabalhar no solitário. O empresário, e aí de vários segmentos da cadeia da construção civil, até o do arquiteto, até o dono da transportadora, né? É uma cadeia gigante da construção civil, não dá para trabalhar num cenário mais solitário. Precisa ouvir as pessoas, precisa ouvir os pares técnicos, ouvir o cliente. Gente, o centro, o objetivo principal das nossas empresas é o cliente. Quem tem nada mais no mundo da inovação, você pensa num produto, pensa no processo e lança para o mercado. Acabou. Você tem que pensar, ter a ideia e você precisa ouvir seus clientes, ouvir seus stakeholders para saber se aquilo de fato atende a proposta de valor que aquele cliente tem. Né? O que é que ele quer? Qual é a dor que ele tem? Qual o problema dele que você vai entregar a solução? Né? E aí, o mundo da construção civil, para acontecer várias mudanças. Né? Há quem diga que os apartamentos pequenos, de 10 metros quadrados, que a Vitacom tanto preconiza, pode ser que vai ter um outro tipo de clientela. Talvez os empreendimentos maiores venham a crescer, as pessoas precisam de mais um quarto para ser um home center, está tudo na ambiguidade, não temos clareza de nada, precisa estarmos atentos, flexíveis e resilientes e buscando aprender. Gente, trabalhar com diferenças é outra coisa que a gente precisa ter em mente, né? O Davi Braga, o filho do João Kepler, ele postou, eu acompanho aquele menino desde os 13 anos de idade. Ele, com 15 anos, faturou o primeiro milhão dele. Tudo que ele tem um infantil, mas o locus foi ele que buscou ser empreendedor. Ele poderia ter sido um filhinho de papai, um neném, mas ele teve atitude. E ele postou uma imagem que me chamou muita atenção e eu queria passar para vocês. Foi um líder, era um líder, uma pessoa falando, uma mesa com um monte de liderados. E a pergunta em cima as ideias não saíram do papel. E eu olhei para a imagem e eu digo, meu Deus do céu, não estou entendendo. Depois eu observei. A imagem do líder, a cor do cabelo, a roupa, a calça, eram todas iguais do liderado. Então, qual é a conclusão disso que ele quis dizer? Aquele líder que contrata aquelas pessoas porque pensam iguais a você, porque são iguais a vocês, porque tem a mesma formação sua, né? Porque tem o mesmo entendimento técnico seu, não existe mais. A gente precisa de diversidade dentro das empresas, a gente precisa ouvir. Eu atendi esse mesmo armazém que eu atendi do Sertão, a gente chegou para ele e disse, ouça seus funcionários, eles vão ter muitas ideias. A angústia que você tem de não faturar, ele também está tendo de não perder o emprego dele. E ele vai botar a cabecinha, porque é nesse momento que as ideias fluem. E foi fantástico, ele gravou um vídeo e cada um falando, e até hoje ele agradece, porque foi nesse momento que ele soube dar ouvido e soube captar as ideias e trabalhar em conjunto com a diversidade dele. Né? Que é o corpo da empresa. Então, procurem essa diversidade, foquem em outros conhecimentos, a gente precisa estar atento, né? As métricas hoje, elas são holísticas, a gente não precisa só medir aquilo que nos convém, né? Os indicadores não podem ser para as coisas que nos convém, que é estar olhando para o faturamento. A gente precisa também estar com as métricas olhando para a visão humana, né? A questão
de dores e objetivos e sentimentos do cliente. E eu digo isso, que a do mestre, ela mesmo sendo B2B, mas tem essa preocupação com o cliente final, de olhar para o cliente final e saber que a manutenabilidade daquele apartamento dele, poxa vida, dói você saber que a pessoa vai comprar como é que se diz? Um porcelanato, você investiu, às vezes você juntou seu 13º, né, e as férias, e comprou, vou trocar, vou botar porcelanato dos meus sonhos na minha casa, eu já ouvi tanto isso. E aí, poxa, quando a gente vai fazer a entrega para ela de uma argamassa, de um rejunto, a gente não faz daquele que tem a preocupação com a qualidade. E isso, gente, é trabalhar com propósito, é trabalhar com os valores, né? Então, assim, pensem nisso e gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, para uma empresa que eu admiro demais, a liderança. Tive a oportunidade de conhecê-los através de um trabalho do Sebrae. E Lucian também, já conheço o Lucian, né, é uma pessoa muito referendada dentro da ADEME, do Sinuscom, e Leonardo, que são amigos comuns. Então é isso, gente. Tá aí meus contatos, minha rede social, que precisar, eu sou uma pessoa muito aberta, e eu estou aí para aprender. Eu acho que construir literalmente junto com vocês. Tem uma pergunta, tá? Eu acho que o período de aprendizado vai ser muito grande, né? Próximos dias que virão, os próximos meses, eu acho que vai ser de muita adaptação. E como eu digo, eu acho que não tem espaço para iniciantes, sabe? Eu acho que tem que ser muito profissional. Você falou, por exemplo, norma de desempenho, né? Norma de desempenho, quem não tem experiência vê e acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, eu vejo como uma oportunidade, né? Primeiro, é a oportunidade de os bons fornecedores competentes e responsáveis ter o seu produto na prateleira, né? E o construtor hoje, o arquiteto que faz reforma e está, vamos dizer assim, numa cadeia produtiva, utilizar um produto de uma empresa que não se adapte a critérios de norma, principalmente norma de desempenho, é maluco. Tem vida limitada, né? E do ponto de vista do relacionamento com o cliente, eu acho que também é muito bom, porque quando você disciplina, eu acho que aquilo que é combinado é justo, nem é mais, nem é menos. Eu acho que essa questão de norma vem para balizar o que deve ser feito, como deve ser feito e o resultado que deve dar, né? Então, eu acho que foi muito bom, Patrícia, parabéns aí pela sua fala, a ala de gestão, muito legal. Essa questão de home office, por exemplo, né? Eu me perguntei quantas vezes sentei para fazer uma reunião em conferência e hoje a gente faz reuniões todos os dias e é uma coisa que vai mudar a rotina, né? Aquelas grandes empresas com salões com várias pessoas, isso é coisa do passado, né? Então, assim, eu acho que vai ser um período de muito aprendizado, mas é aquela história, mudança, inovação, disruptiva e risco tem que estar na cabeça do empresário. E aí ele tem que fazer escolha e buscar acertar. Erra, volta, mas sempre buscar acertar. Legal. Estão me perguntando aqui, Rodrigo Fragoso Andrade, na opinião de vocês, haverá mudança nas estratégias de promoção à saúde e prevenção de doença para os trabalhadores após passado esse período de pandemia? Bom, Rodrigo Fragoso de Andrade não é só o sobrenome que é consequência, não. Que é coincidência, não é meu irmão, viu? Trabalha na saúde lá em Fortaleza e a gente, nas discussões de irmãos, a gente conversa muito essa questão, saúde, emprego, renda e aquela coisa toda, né? Bom, o que eu venho a dizer para o lado da construção é o seguinte, vivendo um pouquinho do nosso cenário aqui, Pernambuco, Recife, etc. e tal. A nossa atividade, eu julgo que já é uma atividade muito regulamentada, né? As NR18, as convenções coletivas, os sindicatos laborais que são muito ativos, então a gente já tem uma rotina que eu acho que não é início, eu acho que é processo de melhoria. O pós-pandemia vai ficar para a construção civil como vai ficar para todo mundo, né? Controle, diminuir a aglomeração, dentro das dificuldades produtivas do canteiro, aquela história que eu digo, a gente tem que fazer mais com menos, não tem, isso é um caminho sem volta, né?
ou seja, aquela industrialização, etc. e tal. Então, assim, eu acredito que vai mudar os conceitos. A gente vai ter que conviver com esse corona que chegou aí, né? Felizmente, houveram e estão havendo muitos óbitos, mas eu, graças a Deus, por exemplo, tive o corona, tive uma semana de dor de cabeça. É possível que minha família, todos tenham tido e não teve, foi assintomático. É uma coisa que a gente tem que enfrentar, né? Eu acho que aí, uma coisa, por exemplo, eu estava escutando um empresário e a gente conversando. Poxa, muitas vezes existe um programa de vacinação do poder público que você tem acesso sem nenhum custo e você muitas vezes não utiliza disso. Então, assim, as empresas vão voltar, eu acho que trabalhar mais essas questões de campanha de vacinação dentro do canteiro, controlar como é que está essa questão de vírus percorrendo dentro do canteiro, e aí também um pouco mais de cuidado no seguinte, eu acho que está doente, fica em casa. Né? Muitas vezes você quer superar isso, realmente fica aí, eu acho que para a produção. Acho que é isso. Se não tiver resposta... Luciano, tu falaste... Essa questão aí eu sempre costumo dizer, é uma das preocupações, assim, para o empresário da construção civil, ele sabe as normas, se não sabe, eu acho que o primeiro dever de casa que ele tem que fazer é procurar a vigilância sanitária, se antecipar aos órgãos de fiscalização, né, não esperarem, vá até a ele e pergunte como eu devo proceder, solicite que essas instituições, e aí é um momento que a gente tem de cobrar mesmo, para eles fazerem palestras, porque a gente sabe que isso perpassa por uma instância de educação doméstica, de educação de base, e a mão de obra da construção civil, infelizmente, ela não é uma mão de obra qualificada, né? Infelizmente, não temos instituições digamos assim, disponíveis, né, para qualificá-los em escala. Então, utilizem sim, isso vai ser uma tendência, já deveria ser, mas vai se intensificar, o seu canteiro de obra ser uma escola, né, ser uma escola. Então, não cabe mais empregador dizer que não vou treinar, porque senão eu vou perder. Se você pensa assim, você tem mercado, né, míope, tá? Nisso míope. Você precisa ter... Pode terminar. Pode falar. Não, assim, o que eu ia dizer é que isso é um pensamento míope, né? A gente vive, um dos segmentos, um dos setores onde a mão de obra sem sombra de dúvida, o maior galo. Isso tem números estatísticos, né? Eu atendi várias construtoras que ela fazia, eu quero aumentar a minha carteira de cliente. Eu digo, beleza, tem capacidade instalada? Quantos funcionários você tem à disposição? Eu tenho, só eu pegar meu celular aqui, saio ligando, eu digo, eu estou falando de mão de obra qualificada. Né? Você vai atrás, vai vir de tudo, vai vir uma pessoa que não tem a menor qualificação e você vai ter N problemas no seu canteiro de obra. Então, assim, essa questão do treinamento, da capacitação, isso é uma obrigação, sim, do empreendedor. Tá? E não tem que estar preocupado porque eu vou perder ele para o mercado. Não, tu tem que estar preocupado em saber como é que vai reter ele. O que tu faz para eu estar ouvindo o propósito dele, as dores dele? Ele é teu cliente. E aí eu tive um depoimento de uma construtora que ela fez o seguinte, é Minha Casa Minha Vida. E toda vez que ela ia fazer a entrega, não sei se vocês já acompanharam a entrega de Minha Casa Minha Vida, mas tem gente que leva o pastor, né? A benzedeira, meu sonho, meu Deus. E são pessoas assim, que ficam ali observando cada tijolo, cada cerâmica daquela, e encontravam os erros. E fazia, isso aqui tá troncho, isso aqui batia assim, não tá meio oco. E eu ficava lá, a construtora era uma mulher, a dona da construtora, com cara de tacho, olha, não, eu vou resolver, não se preocupe. E quando ela ia para o canteiro de obra, que ela chegava para aquela pessoa da mão de obra, né, o operador, o assentador de cerâmica, e dizia a ele, assente direito, olha, isso aqui tá troncho, né? Teve um dia que ela chegou e disse, eu quero ir na casa de cada um de vocês.
E ela foi na casa de cada um funcionário dela. E tinha funcionário dela que não tinha uma cerâmica sentada na casa dele. Entendeu? Então, que sentimento ele tinha? Para ele colocar aquela cerâmica troncha com rejunto bom, com rejunto ruim, fino, grosso, ele não tinha referência. E aí ela fez essa correção, né? Colocou assento sanitário adequado, tampa, que não tinha tampa, cerâmica, enfim. E depois ela disse, a partir de hoje, quem vai fazer a entrega da chave são vocês. Veja como ela mudou o conceito. E aí eles iam todos arrumados. E quando eles viam a cena da pessoa cobrando, como aquilo doía nele, fazia, puxa vida, podia ter feito um pouquinho melhor. Então, veja que mudou toda a empatia, né? Como ela exercitou, na real, a empatia do operador, né? Ou seja, da mão de obra, com o consumidor final. E isso fez toda a diferença. E nisso, Patrícia, ó, os órgãos de classe, as associações Sinduscom, ADEME, estão totalmente integradas para dar apoio a seus associados. Sinduscom, ADEME fez uma cartilha de volta de implementação de processo, de procedimento dentro dos canteiros de obra, que é uma disciplina simples e totalmente eficiente. Eu estava dizendo aqui um pouquinho no início, estava conversando aqui com Letícia, hoje, a nossa empresa, a gente tem 5 canteiros de obras que estão funcionando. A gente parou por uma semana só para fazer uma adaptação, porque são obras de caráter essencial, inclusive liberadas pelo governo do estado, e etc. e tal. E, de imediato, nós implantamos todos os procedimentos que foram indicados por ADEME Sinduscom. A gente está fazendo uma obra em Arco Verde, que tem hoje lá mais ou menos uns 150, 160 funcionários, que a gente chamou a Secretaria de Saúde. Cortou a voz de Luciano. Vocês estão escutando bem? Tá bem. Bom, então assim, Luciano. O que é que eu estou querendo dizer e corroborando com isso que você está dizendo? Eu acho que tem que trazer todos os envolvidos, aquela palavra bonita, stakeholders, né? Eu acho que tem que trazer sindicato laboral, tem que trazer o pessoal de saúde para participar das discussões. Mas, assim, eu asseguro que a construção civil, e a gente fala, baseada assim, vamos dizer assim, 75%, 80% do mercado, que as grandes empresas ou médias empresas, ou até pequenas empresas associadas a Sinduscom e ADEME, elas estão sim preparadas, sabe? O governo, assim, essa questão de liberar 50%, não, tem que liberar os 100%. Por quê? É uma atividade muito regulamentada. Você tem visita de fiscais de superintendência de trabalho quase que normal. Você tem os canteiros abertos, o relacionamento das empresas hoje e os órgãos de classe patronais é muito próximo do laboral, entendeu? Então, assim, eu acho que do ponto de vista produtivo, está sim preparado. Eu acho que a cabeça das empresas nessa questão de industrialização está preparada. Muitas vezes você esbarra numa situação custo, né? A gente sabe que, por mais negociador que você seja, e por mais que Letícia, por exemplo, gerente comercial, tenha uma barganha de uma empresa com grande volume ou pouco volume, não passa de 2%, 3%, 4% o poder de negociação de comprar mais barato. Eu acho que a grande diferença é a capacidade produtiva mesmo, de industrialização e de experiência de processo, né? A gente sabe que uma obra são várias coisas a serem monitoradas, várias. Mas tem uma coisa em obra que é um verdadeiro desastre, que é aquele famoso custo fixo. Se você produz 5%, o custo fixo está lá. Se você produz 1% no mês, está lá. Se produz 10%, está lá. Então, assim, principalmente na construção imobiliária, que tem um ciclo muito grande, isso precisa ser muito profissional e muito acompanhado. Quando você já tem na rotina de obras festas, obras rápidas, por exemplo, essa obra de Arco Verde mesmo, que eu citei para vocês que a gente está executando, é uma obra de 11 mil metros quadrados que ela está sendo executada em 100 dias. Você não pode pensar numa obra dessa em 100 dias pensando em escolher fornecedor e contratar subsistemas e saber da interação dele durante a obra. Não, tudo isso é pensado antes. Então, isso vai com a cadeia e isso tem que ser implementado. E a cabeça do profissional engenheiro, isso aí eu falo aí agora um pouco o engenheiro produtivo,
Aquele engenheiro que só pensa em controlar concreto, ver FCK, ver nível, ver prumo, isso passou, isso é alfabeto. Então, o engenheiro tem que ser comercial, ele vai ter que se inovar a fazer suas entregas. Eu vi aqui alguém perguntando, por exemplo, o live está aberto aqui, as perguntas, eu estou acompanhando. Letícia, eu vi alguma pergunta aqui, a pessoa dizendo como é que vai ser o período pós-pandemia de entrega de apartamento. Vai ter tecnologia? Vai, mas vai ter que ter o contato pessoal. Infelizmente, ou felizmente, né, para a gente trabalhar nesse negócio, o nosso negócio é produção com gente, é produção com interação. Então, esse processo de aprendizado, todas as empresas vão ter que se adequar. E tem que ter liderança, né? É aquela história que eu digo, o bom profissional tem que ser um bom líder. É feito a liderança de casa. Ou tem que ter o pai líder, ou ter a mãe líder, ou eles compartilham a liderança, como todo em outro negócio, né? Então, assim, eu acho que para os engenheiros, estou vendo aqui até pessoas que conheço, etc. e tal, o recado que eu digo é o seguinte, tem que pensar diferente, tem que agir diferente e tem que ir vamos dizer assim, se inovando. Volto a dizer, usando as palavras de Patrícia, muitas vezes a inovação não é o novo, é fazer diferente do que já se faz, de maneira mais produtiva, de maneira mais racional, de maneira de ter um custo menor. Econômica. Perfeito? Exatamente. Quanto a esses questionamentos, assim, uma dica que eu dou, sempre que você tiver dúvida com relação a que ação tomar, que atitude inserir no seu plano de ação, porque você tem dúvida do comportamento do mercado, joga um questionário, gente. Olha, o que eu coloquei de empresário nesse período para fazer Google Form, me escutar. Até eu participei, eu fui mentora do Desafio Sebrae Lab e eu atendi 2 grupos de universitários de Minas Gerais e eu soltei pesquisa deles para o grupo Obra Recife do meu WhatsApp aqui em Recife. Então, não tem fronteira essa escuta. Então, antes de não fazer, porque não tem coragem, joga a pergunta, vai para o teu público, né? Cria essa persona, quem é esse cliente que tu queres atingir, e aí tu vais formatar ele e vai fazer essas perguntas, porque Luciano falou numa coisa e todo mundo diz, não, a gente vai viver no mundo virtual, vai viver no mundo remoto, home office. Calma. Nós somos brasileiros, nós temos culturas diferentes, tá? Essa questão da integração, de sentar com os pares, trocar ideia, o olho no olho, o corpo a corpo, isso é necessário, entendeu? É uma questão de espiritualidade, não estou falando aqui de religião, é uma necessidade humana. A gente nasceu para viver socialmente. Então, isso vai acontecer. E quem vive na construção civil, meu Deus do céu, não tem como fugir disso. Como é que tu vai dizer ao teu mestre de obra, olha, tu vai levantar essa parede aí, online, da tua casa? Não existe. Não dá, né? Ainda não dá, né? Então, assim, ainda não dá, né? Então, assim, vai existir como outros mercados, como o armazém de construção, né? Por mais que ele tenha os cuidados, o balcão dele vai ser o lugar, não talvez para um monstruário, mas para um litrinho lá de álcool em gel e etc, mas ele vai ter esse cliente que vai lá, sim, como moda e confecção, que as bancas, em vez de estarem expondo os produtos, vai estar expondo o álcool em gel. Vai ter vestuário, vai ter quem vai querer na cabine experimentar a roupa, mas eu vou ter que fazer todo o asseio, né, como manda a biossegurança, para me adequar àquele cliente. Então, nada é certo, né? É tudo muito incerto, e que graças a Deus que é tudo incerto, porque aí obriga a gente a aprender, né? Vão para os canais do YouTube, gente, tem cada live, né? Cada pensador, cada pessoa dando, tem pessoas já prototipando, já testando, né? Tem construtoras lançando seus produtos, tem pessoas construtoras já remodelando, ressignificando seus projetos, né, e já com arquitetos já se moldando a isso, e que bom que isso mexe com toda a cadeia, né, não só o projetista. O que fica também, né, Patrícia, o que fica também é assim, tem uma coisa que, na minha visão, não vai mudar, é gente nas empresas. Empresa é gente que faz,
né? E principalmente também a acho. construção civil. Você muitas vezes chegava, eu apesar de pouco tempo, né, mas a gente já rodou por muita obra, etc e tal, e a gente foi meio que treinado nesse ambiente produtivo. Se você queria saber se a obra estava produzindo, perguntava quantas pessoas tem trabalhando, né? Eu acho que tem uma coisa que agora vai mudar, sabe? Eu acho que o critério agora não é quantidade, é qualidade. Então, assim, Qualidade. a gente aqui na nossa região, a gente, infelizmente, tem uma coisa que não foi incorporada ainda ao processo produtivo, que é a questão da terceirização. Os construtores aqui na nossa região, principalmente na área imobiliária, têm uma dificuldade de terceirizar, não porque não quer, porque muitas vezes quer e não tem empresas habilitadas, treinadas, com qualidade para fazer. Poxa, mão de obra. Todo mundo para o construtor seria o quê? Passa pela mão de obra. Vai fazer estrutura, pega uma empresa especializada em estrutura, acerta o preço, fecha. Vai fazer alvenaria, como isso acontece nos grandes centros. Não só Sudeste, né? A gente fica como referência de Sudeste, embora que eu acho que em qualidade e em produtividade nós estamos muito bem. Eu acho que a gente precisa melhorar essa questão de pegar a cadeia e treinar a cadeia, entendeu? Eu acho que os engenheiros estão muito bem treinados, eles conhecem o processo. Essa história eu me lembro muito bem a gente fazendo treinamento de argamassa. A norma diz que em peças acima de 30 por 30, 900 centímetros quadrados, tem que ter camada dupla, tem que ter camada cruzada, tem que balançar para os cordões quebrarem. Eu acho que essa fase a gente já passou. Eu acho que a engenheirada o próprio mestre já pensa nesse negócio. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais, sabe? Eu acho que agora tem que pensar em sistema. As dificuldades vão ser muitas, custo é uma dificuldade extremamente grande, né? Muitas vezes ainda, isso vai muito para as médias e pequenas empresas, e vai aquela conta, se eu faço minha alvenaria com meu broquinho e minha betoneirazinha que custa X, por que é que eu vou industrializar se o preço da argamassa é mais caro do que a fabricada na obra? Não é por aí, é aquela história. Não pode pensar, tem que pensar sistema. Que no final é preço, é custo. Né? Eu acho que nessa linha, essa questão da pandemia, na minha visão, ela vai ajudar um pouquinho. Porque, assim, cada vez mais a agressividade e a competitividade vai aumentando, né? É do processo natural. Principalmente nesses momentos né? Oi? Luciano, só interrompendo, eu me lembrei de uma passagem que eu tive, eu já fui do executivo do Sindugesso durante 8 anos, e lá em 2005, 2006, vi aquela questão do PSQ, lembra que foi o auge do PSQ? E aí, uma vez eu cheguei e, assim, existe uma grande discussão entre para que eu vou fazer PSQ no meu canteiro, na minha indústria, se eu sei que o construtor, na hora do preço, não vai valorizar isso, né? Aí eu vi a gestora do Sebrae muito irritada, porque ela tinha um recurso para trabalhar PSQ, mas existia essa discussão. Eu disse, simples, minha gente. Naquela época, eu disse a eles, a gente precisa trabalhar e fomentar, é o cliente. Ele que tem que chegar na construtora, sabe? E dizer, eu quero que você me dê aí a relação, não tem um manual descritivo? Eu quero que você me dê a relação dos produtos que você usaram na sua obra. Qual foi o tubo de conexão? Qual foi a argamassa? Qual foi a cerâmica? Isso, dentro do manual de uma NBR de procedimento de entrega, isso é um item que a norma contempla, né? Ou seja, você faz... Mas você entrega ela quando o cliente comprou o empreendimento. Eu quero isso demonstrado, sabe aonde que eu dizia? Pregado na parede, lá do stand de venda. Sim, né? sim. Mas isso tem como ser feito. Isso tem que ser feito. Eu vou ver ainda a live da Argamassa do Mestre, onde ela vai dizer, você que vai comprar seu empreendimento, você que quer reformar a sua casa, deixa eu lhe mostrar os cases. Olha aqui o que é usar uma argamassa de qualidade, olha aqui o que não é. Quando o camarada disse, eita, eu preciso comprar argamassa, vou levar esse vídeo aí debaixo do braço. Se alguém quiser me vender, empurrar qualquer um, não vou aceitar, não. É isso que a gente precisa fazer, é isso que o cliente merece. É isso que eles vão buscar cada vez mais, porque se fala tanto do marketing digital.
Vocês estão pensando que o marketing digital é para você vender para aquela pessoa que sabe onde tu estás e sabe o que ela quer comprar? Não. O meu conteúdo no marketing digital é para eu atingir aquela pessoa que nem sabe quem sou eu e nem sabe que ela precisa do meu produto. Então, eu preciso, aí eu vou falar de argamassa, eu preciso ir junto, eu vou falar para aquele cliente que ele diz, rapaz, eu estava até pensando agora que eu vou receber metade do meu 10º e comprar uma cerâmica. E até mesmo, ó, eu vou usar esse rejunte e esse. Então, o cara nem sabia que era do mestre, nem sabia que ele tinha que comprar uma argamassa e um rejunte de qualidade. Pronto, gol. Aí tu acertou, porque aí tu criou aderência, tu tracionou, aí vem todos esses termos, né, que esse povo gosta, mas é isso, ele não vai te esquecer, porque tu fizesse um videozinho aqui, eu falando, olha, gente, a argamassa você prepara assim, Rodrigo que é fera nisso, e aí você prepara assim, faz assim, ó, tá vendo isso aqui, ó, aí teste arrancamento, então, e puxa, eu quero ver. Isso precisa, isso vai ser feito. Se o construtor está achando que isto não vai acontecer, se o engenheiro está pensando que isto não vai acontecer, então mude de profissão. Porque é isso que cada vez mais o cliente vai procurar, né? Então, existem gerações aí. Eu tenho uma filha de 18 anos que, primeiro, que ela diz que não vai nunca comprar um imóvel. Para que eu vou comprar um imóvel? Para que eu tenha esse passivo? Ela já faz essa cabeça, conta. Né? Eu quero meu dinheiro, é outra cabeça. Aí eu tenho uma de 25 em casa que já está doida para ir para o cantinho dela. São duas cabeças completamente diferentes. E tu estás pensando no teu projeto, do teu empreendimento aí para lançar para o mercado e tu nem escutou. Tu nem escutasse essas gerações. Então, esse é um alerta que eu quero fazer. Nada que a gente está dizendo aqui são ferramentas difíceis, caras, são não, gente. Eu acho que o empresário, hoje, ele precisa ter atitude, tá? Ele precisa sair da síndrome de Gabriela, ele precisa sair do João, aquele personagem de Ariano Suassuna. Não sei, só sei que foi assim. João Grilo, não sei, só sei que foi assim, acabou. Nem você, como líder, pode falar esta frase e nem seus liderados. Eu não posso chegar no canteiro de obra, rapaz, o que foi isso aqui? Não sei, doutor, eu só sei que foi assim. Vocês já escutaram essa frase? Em canteiro de obra é só o que tem. Não, tem que assumir responsabilidades, cada um tem que ter suas metas, né? Cada um tem que ter suas métricas dentro da sua linguagem, dentro dos seus entendimentos, né? Gestão não é nada, uma boa gestão, ela não é para quem estudou em Harvard, não, né? Ela é uma capacidade, ela é uma habilidade, elas são competências que o empreendedor desenvolve. Né? E você tem aí um Sebrae da vida, você tem pessoas qualificadas que você pode procurar para poder lhe ajudar a saber que habilidades são essas que eu preciso ter para acompanhar aí esse cenário, que não é esse cenário, não. Esse cenário, a Amazon, ela entrou no mundo do marketplace, do e-commerce, em 1994. E ela agora está só surfando na onda. Enquanto tem empresa que teve que voltar 20 anos atrás, se colocar no mercado online, agora, 20 anos depois. Então, é esse entendimento do futuro próximo, né, dessa volatilidade que a gente falou, que as coisas são rápidas. Quando alguém chegar para você, olha, daqui a um tempo, quando a pessoa disser isso, daqui a um tempo isso vai acontecer, corra, se prepare e faça agora. Porque o tempo, ele é agora. Outra coisa, né, Patrícia? Eu acho que, primeiro, o empresário, eu acho que ele tem que ser o grande líder motivador do processo de atendimento ao que o seu cliente quer, né? É aquilo que a gente estava conversando. Eu acho que cada vez mais vai sair aquela subjetividade de que, se eu tiver uma localização boa, eu boto qualquer produto e dá certo. Eu acho que isso vai mudar um pouquinho, sabe? Eu acho que localização são os 3 pilares iniciais do sucesso do empreendimento, sim. Mas a demanda, principalmente a demanda no entorno, vai fazer muita diferença. Outra coisa, falando um pouquinho agora da liderança no próprio canteiro de obra, né? A gente fala canteiro de obra, via de regra, um canteiro de obra é uma microempresa, onde o próprio engenheiro está ali como... Isso! Sim, sabe, ele tem que correr risco, ele tem que tomar decisão, e a grande atitude dele já não é mais ser um bom técnico. Um engenheiro bom técnico hoje, que domina processo produtivo, que domina norma, etc. e tal, isso é alfabeto. O engenheiro hoje da obra, ele tem que ser um grande líder motivador.
sabe? Não só um motivador, um processo produtivo. Eu acho que tem que estar junto, tem que estar escutando, tem que ser um ritual da galera, tem que juntar para a galera falar no DDS de manhã, de tratar de segurança do trabalho, fazer uma oração com todo mundo, independente de religião que seja, porque quando você começa no processo de integração de mercado, e para mim daqui para frente isso vai ser muito básico, né? Aquilo um pouco que você estava dizendo, não tenha medo de treinar. Meu filho, você treina para a vida. E colaborador também é assim. Só que tem a questão da identidade. E quanto mais identidade você tiver de produto, de pessoas, de processo, de dar certo, de resultado, mais esse processo vai tendo uma liga maior, sabe? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que se sentir dono. A gente hoje vê assim, um processo já um pouco mais avançado. Mas dá uma pena quando a gente chega e vai, isso não só em canteiro, você vai numa empresa, etc e tal, e você vê ali um líder gerente ou um líder encarregado, um líder que seja, que não tem identidade, que fica esperando dar 4 horas para ir embora, que reclama de tudo. Essas pessoas, primeiro, têm que ser treinadas. Se dá para seguir depois do treinamento, dá, se não, tem que ser trocadas. Infelizmente, isso é papel da liderança também, né? Então, eu acho que, assim, são tempos novos, são tempos difíceis, são tempos que a liderança vai ter um papel extremamente importante para o processo produtivo. Criativa. Empresas com os negócios. Hoje se fala em liderança criativa. Essa história que você disse da Quentinha, o restaurantezinho que rodou a vida toda com o ar-condicionadozinho dele fechado, ele vai ter que pensar em área céu aberto. A gente está vendo o que está acontecendo fora do Brasil e a gente faz parte desse mundo que a gente está. Né? Bom, Letícia, vamos lá. Bom, gente. Passava a noite, a tarde, Eu tenho uma pergunta. Se deixar, a gente vai-se embora. Eu estou aqui caladinha, só ouvindo, né? Com relação à questão de construtora aí, que Patrícia fala, tudo, de exigência de qualidade dos produtos, eu tenho sentido isso, vamos dizer, mais, vamos dizer, desleal no varejo hoje do que em construtora. Hoje as construtoras estão mais exigentes com relação aos testes, laudos, tudo. E no varejo a gente sente muito essa briga, porque assim, no caso da Domestre, que a gente atende a construtora e que também, né? E atende a construtora e varejo, então, para a gente brigar no mercado e com preço é complicado, porque no varejo o pessoal não pede nada, não exige nada, e aí a gente tem todo um custo, né? É só preço. Para garantir essa qualidade. E aí, aí uma dica, sabe, Letícia, é que hoje o empreendedor, e aí seja ele um MEI, uma pessoa que vende Avon, que vende Eudora, que tem uma lojinha na comunidade, que tem uma grande rede de construtoras, que tem uma grande rede de armazém, a primeira coisa que ela precisa trabalhar é com propósito. Né? Ela precisa trabalhar ouvindo o que, de fato, é a necessidade daquele cliente. Então, primeiro eu preciso saber o porquê daquele cliente que ele quer comprar aquele produto. Porque ele é mais barato, mas olha, ele vai te dar algum problema na tua manutenabilidade. Lógico que ele não vai entender o que é essa palavra, mas você precisa escrever. Você precisa criar uma aderência com o cliente que ele sinta a necessidade de você. Então, quanto mais eu esclareço, mais eu informo que aquele produto é um produto que vai trazer benefícios, né, que de fato vão ser eficientes para o cliente, ele não vai me esquecer. Eu vou ser necessário para ele. Entendeu? Então, assim, o que eu percebo nesse mundo do varejo e que eu permeio muito nele é que você não vende para o cliente, você simplesmente pega o produto e entrega na mão dele. Sabe? Então, assim, isso não cria o que hoje é. Isso não é hoje o que é mais importante de você medir no mercado do varejo é quantas repetições, quantas vezes aquele cliente lhe procurou.
Né? Então, no mercado do varejo, eu não me importo se... ele se importa se Letícia entrou no meu armazém e comprou R$100. Ele não está preocupado se eu vou ter Letícia 10 vezes comprando R$100. É esse pensamento que eu quero ter. Letícia, você vai levar esse produto aqui, mas eu lhe quero mais vezes retornando aqui. E qual é a maneira que eu tenho para fazer isso? Eu deixando um propósito, entregando um valor para ela. Né? Então, isso vai ter que mudar. E isso não é para grandes empresas, não. E a gente vê vários empreendimentos pequenos que o empreendedor tem essa competência, tem essa habilidade. E ninguém pode abrir quantos empreendimentos forem e não vai quebrar ele, porque ele tem vantagem competitiva. Isso tem que ser a busca incessante do empreendedor. Eu tenho que encher as 2 mãos, meus 10 dedos das mãos, de vantagens competitivas, né? Que são minhas, inerentes a minha equipe, são meus pontos positivos. E eu tenho que procurar isso todo dia. Mas não, o que é que a gente vê? É aquele empresário que ele quer, quanto eu faturei naquele dia. Ah, hoje entrou 2.000, hoje entrou 3.000. Não. Hoje entrou 2.000, massa, lógico, óbvio, eu não sou hipócrita, não, é uma métrica massa. Mas bora ver, eu tenho um sistema que ele me diz quem foi o cliente que mais me comprou, quantas vezes ele vem aqui no meu estabelecimento. Eu tenho um cuidado de saber se é um cliente de primeira vez no meu estabelecimento. E eu estou voltando para o varejo, porque existe esse gargalo. Porque, através de que canal ele veio até a mim? Ah, foi Luciano que me indicou para ele. Não, ele viu no meu Instagram. Eu preciso saber, porque esse é o meu meio de comunicar com esse cliente, de atrair o cliente. E isso não é para o grande, isso é para o pequeno, isso é para o MEI, isso é para a construtora. Construtora tem que estar atenta, andar de braço dado, de mão dada com o corretor, sim. O dono da construtora, que é engenheiro, ele tem que fazer parte de um processo de venda, ele tem que ouvir o cliente dizer: não gostei do seu apartamento, porque a localização desta varanda é péssima. Ele tem que ouvir do cliente, né, do corretor não. Então, ele tem que estar nesse processo na venda também, né? Ele tem que estar treinando, ajudando os corretores nessa capacitação, né, de que hoje não é mais um vendedor de imóvel, ele é um consultor, ele faz toda a parte de documentação. E eu ouvi o Paulo, esqueci, é o dono da CIA, né, uma grande construtora, e ele disse, eles agora, nesse período de março e abril, treinaram 220 corretores, de marketing digital, a vendas, os processos burocráticos, tudo. Né? Então, quando eu falo aqui, faço a analogia do grande ao pequeno, essa aproximação, essa empatia, isso aí que Luciano falou do canteiro de obra, que o engenheiro ele tem que ser empático, né? Mas ele precisa, ao mesmo tempo, ele ter pulso, uma coisa que não cabe mais na construção civil, e vocês têm que trabalhar essa síndrome de Gabriela, que sempre foi assim, vê assim, de segunda-feira, mão de obra faltar. Né? Então, assim, o operacional de canteiro de obra falta segunda-feira porque ele passou o domingo bebendo. Gente, não cabe mais, a gente precisa profissionalizar essas pessoas. Né? Elas precisam entender que o empregador e o mercado, e se você quer ver ele como um bom profissional, não cabe isso. Eu sei que já melhorou muito, mas há muito a melhorar. E se você é engenheiro e está próximo desse pessoal, faça um trabalho, busque alguém na área de gestão de pessoas para fazer jogos com ele, que mexa isso. Eles precisam, isso às vezes é uma autoestima que está baixa, né? São os problemas que a pessoa, não cabe mais você chegar e dizer: eu contratei você, Luciano, eu contratei sua família, eu não contratei sua história. Isso não existe. Né? As pessoas, elas têm história, elas têm família, precisam entender, né, o que é que está por trás disso. E nesse nosso negócio, quer dizer, nesse negócio de construção imobiliária, os clientes passam por gerações, né? E, assim, a cadeia bem atendida e com feedback de satisfação pereniza o negócio. Então, um cliente exigente e diferente é a realidade. Em que... O marketing viral, ninguém substitui ele.
né? Isso aí. Viral é fantástico. E aí, então, mais alguma? Gostaria de agradecer a participação de vocês. Queria saber se vocês têm algo mais a acrescentar. Nós estamos completando 1h30 de live já. Pois é. Assim, mesmo. Tipo, diz que o tempo passa. Pois é. Para mim, achei extremamente legal, Letícia. Novamente, eu digo, queria agradecer aí o chamado, né? Não é nem o convite, o chamado da Argamassa do Mestre. É uma empresa que me relaciono e sempre tive muito bons resultados, sem nenhum tipo de problema, né? E dizer que, assim, a diferença é realidade daqui para frente. Acho que a gente vai ter que conviver com o diferente, vai ter que conviver com processos, vamos dizer assim, mais dinâmicos, etc. e tal, e tocar, né? Sobre perspectiva, eu ia falar um pouquinho, vi aqui que Roberto perguntou, e 2021? É assim, eu volto a dizer, eu acho que o mercado de obras industriais, esse não para. O mercado, daqui a pouquinho, vai passar esse negócio de pandemia, a economia vai voltar a acontecer, não tem caminho, isso é um caminho sem volta. E quem tem expertise e atua no mercado industrial, logística, atacado, hospital, vai ter muito trabalho. Agora tem que ser muito competente, porque cada vez mais a agressividade de preço, de prazo e de processo está diferente. Do ponto de vista do mercado imobiliário, assim, eu acredito que segundo semestre ele vai estar perene, né? Dificuldades normais, que a gente sabe, o nosso cliente, eu acho que vai ter que ser reconquistado, mas ele precisa comprar imóvel. Então, eu acredito que esse resto de ano é adaptação e convivência, aí eu acho que é um período de transição que a gente vai ter com esse mundo novo, pós-Covid. Mas 2021 vai ser um grande ano, brasileiro, pernambucano não se vence, e eu acho que todo mundo tem que aproveitar essa transição para se preparar e fazer acontecer. Né? Obrigado aí, Patrícia, foi muito bom lhe reencontrar, palavras de gestão e instigadoras extremamente importantes. Também. E Letícia, sempre que precisar, assim, peço desculpa, vocês queriam que fosse ontem, minha vida é um pouquinho corrida. Hoje me programei para chegar aqui às 2h30 para a gente fazer a nossa chamada, mas deu um errado, deu um problema na obra, mas a gente chegou aqui e, graças a Deus, eu acho que foi de sucesso. Foi muito bom o bate-papo. Mas deu tempo, deu tudo certo. Só tenho a agradecer a vocês aí que esqueceram esse debate. Né? A Argamassa do Mestre agradece também, agradece a Luciana, a Patrícia. Parabéns, Letícia, pela condução, viu? Você Luciana, também. por dar essa credibilidade ao nosso produto. Agradecer. E realmente, de fato, ele conhece a qualidade, então só tenho a agradecer a vocês. Né? É isso aí. Bom fim de Eu semana. também queria agradecer muito, né? Eu queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui. Queria parabenizar quem está assistindo. Eu acho que isso já é um grande passo, é isso que a gente tem que fazer, está buscando sempre informações. Queria dizer, doutor Roberto, viu, que eu sou muito positiva com relação ao mercado da construção civil. Eu sempre fui uma pessoa, aprendi com o Renato Meirelles, da Data Popular. Eu acho que o termômetro da construção civil é classe C e D, e a gente viu aí um cenário, e eu, cada vez que vi os números do mês, eu me arrepiava e dizia, Abílio, eu estou arrepiada, não sei o que, a classe C e D que diz isso. Estão bem otimistas, né? E ontem na live com o Suassuna e o dono, o CEO da OLX, eles estão bastante otimistas também. A gente precisa alcançar essa bicicleta aí, né? Que tá passando, e a gente precisa mudar esse pneu. E dizer a vocês que sejam empreendedores que buscam sempre estar se desenvolvendo, sejam humildes, procurem os pares, procurem quem de fato possa ajudar vocês, né? A gente precisa desenvolver uma cadeia extremamente importante para o PIB, para a empregabilidade, né? Então, boa sorte para vocês e que cada um vá fazendo aí, plantando sua sementinha. É isso aí. E colhendo. Muito obrigada. E segunda-feira tem outra live às 19 horas, tá? Com o arquiteto Braulio.
o co da Vitacom, né, Dani Spielberg. Então, eu conto com vocês, né, para assistir também e participar, interagir nas perguntas. Tá, joia. A Vitacom é expert nisso. Muito bom. Bom fim de semana. Tchau, gente. Fiquem com Obrigada. Deus. Boa sorte. Tchau. Boa sorte. Tchau.